A Palantir é a empresa mais imoral e antiética que existe no mundo. A Palantir é liderada por um sociopata. Alex Karp, na minha opinião, deveria estar em um hospital psiquiátrico imediatamente. Ele afirmou: nós fornecemos dados. Ajudamos as pessoas a exercerem seu poder e ajudamos as pessoas, ocasionalmente, a matar outras pessoas também. Então, quem decide sobre a vida das pessoas desse jeito, para mim, não deveria estar em público, não deveria exercer nenhum cargo público. A Palantir coleta dados para o exército ucraniano e para as forças de defesa de Israel em Gaza, sendo corresponsável pelos crimes cometidos ali. Você basicamente descreveu a Palantir como a empresa mais sem escrúpulos que existe. Os investidores também se tornam cúmplices quando investem na Palantir? Porque em muitos canais do YouTube, até pouco tempo atrás, diziam que investir nessa plataforma daria um retorno enorme e que era a melhor empresa de todas. Mas, no fundo, sinto que falta completamente o componente moral nisso tudo. Sim, isso já falta mesmo. Quando se trata apenas de investir visando o lucro, quer dizer, a gente sabe que na Alemanha, por exemplo, a empresa mais lucrativa dos últimos anos foi a Rheinmetall. A Rheinmetall está construindo fábricas de armas na Ucrânia, em zonas de guerra. Eles estão fazendo coisas que nem mesmo nos períodos mais sombrios da história da Alemanha aconteceram. Naquele tempo, ninguém pensou em instalar fábricas de armas alemãs na Rússia ou Ucrânia. Isso é absolutamente imoral. E qualquer um que invista em algo assim precisa aceitar que está contribuindo para que pessoas morram lá e que inocentes sejam assassinados. No fim de semana, li outro número preocupante. Não são números quaisquer do Hamas ou teorias da conspiração, mas sim dados realmente confirmados pelo próprio Forças de Defesa de Israel. 83% das vítimas em Gaza são civis, mulheres e crianças. Mais de 100 mil pessoas já foram mortas. Além daqueles que ainda estão sob os escombros ou que ficarão aleijados para o resto da vida ou que ainda serão assassinados nos próximos dias e semanas. Estamos lidando aqui com o pior genocídio. E por que a comunidade internacional assiste a tudo isso sem fazer nada? E especialmente na Alemanha? Por que nenhum político se posiciona de forma clara publicamente? Obviamente, o governo israelense, junto com o Serviço Secreto de Israel, tem muito poder nos bastidores. Nos Estados Unidos, isso é relativamente claro, né? Existe a organização Comitê de Ação Pública Americano-Israelense, que é o Comitê de Ação Pública Americano-Israelense. Eles dispõem de uma quantidade incrível de dinheiro, subornam quase todos os políticos, principalmente do Partido Democrata, mas também muitos do Partido Republicano. Ou seja, eles exercem influência financeira direta sobre a política de lá. Na Alemanha, simplesmente se brinca com a suposta culpa hereditária, porque o regime nazista naquela época cometeu atrocidades contra os judeus aos milhões e assim mobilizam, de certa forma, o sentimento de culpa nas pessoas. Mas o interessante é que o dinheiro israelense desempenha um grande papel no mundo. Também é preciso dizer que o judaísmo sempre esteve ligado ao dinheiro. Ou seja, os grandes agiotas do passado sempre foram os judeus. Hoje em dia não se pode mais dizer isso sem ser rotulado como antissemita. Mas isso é simplesmente um fato. E Israel, obviamente, tem muito poder, porque se o mundo inteiro assiste a um genocídio dessa forma como agora, então deve haver alguma força por trás disso que impede que esses protestos se tornem públicos. E não é só que estão assistindo, os protestos também são diretamente reprimidos, né? Tipo, ontem vi na internet um vídeo de um padre em Oxford segurando um cartaz afirmando que o ocorrido em Gaza é crime. A polícia jogou o homem no chão e o levou embora. E isso não acontece só na Inglaterra, a mesma coisa acontece nas faculdades dos Estados Unidos e também acontece aqui em Berlim. Pessoas que simplesmente protestam por uma vida livre para os palestinos são imediatamente rotuladas como antissemitas e imediatamente abordadas pela polícia. Então isso já é um crime inacreditável e enorme. O importante é que a gente não confunda isso o tempo todo com a fé judaica. A fé de uma pessoa é um assunto privado dela. Ser judeu não significa ser culpado pelo que aconteceu. No entanto, os sionistas, isso é outra coisa. É preciso distinguir claramente entre sionismo e judaísmo, são duas coisas completamente diferentes. O sionismo não é nada além de um crime. O que no século passado custou muitas vidas humanas e que agora, neste momento, também está custando muitas vidas humanas na faixa de Gaza. Outro ponto importante, na faixa de Gaza, metade da população tem menos de 18 anos. É um grande crime contra o futuro dessas pessoas, pois quase todos, entre 1 milhão de menores de 18 anos, estão gravemente traumatizados e não conseguirão ter uma vida normal. Eles estão cheios de medo. E isso não sai mais de uma pessoa.
quando ela, ainda criança, presenciou familiares sendo mortos, casas desabando, sua própria escola pegando fogo. O que está acontecendo ali é um crime enorme. Netanyahu, Smotrich e outros estão entre os maiores criminosos da história mundial. Concordo totalmente com vocês. Smotrich e Ben-Gvir são exemplos. Netanyahu ainda me parece o menos perigoso do gabinete. Mas se você olhar para esses dois últimos e der uma pesquisada, eles são ultranazistas que, no final das contas, também determinam a política de segurança desse país. Na Alemanha, sempre reagimos dizendo que a grande tragédia foi em 7 de outubro e todos os reféns feitos lá de alguma forma. Sempre penso, nunca foi sobre os reféns. Eles foram instrumentalizados desde o início. O 7 de outubro foi terrível, mas o conflito não começou nesse dia. Antes disso, já era a maior prisão de segurança máxima do mundo. Além disso, é preciso dizer, o 7 de outubro não foi aquilo que nos é apresentado, ou seja, o 7 de outubro. É impossível que tenha acontecido como o governo israelense quer nos fazer acreditar. Essa é a fronteira mais protegida do mundo, mas foi ultrapassada com tratores e aeronaves leves e por pessoas que se prepararam para isso, embora se saiba exatamente que na faixa de Gaza toda a conversa telefônica é monitorada pelo serviço secreto israelense. O serviço secreto israelense tem certeza absoluta do que ocorre na faixa de Gaza. Também essa bobagem de que tudo isso foi preparado nos túneis é absolutamente inacreditável. É curioso que o exército israelense tenha demorado horas para reagir ao ataque. Então, para mim, isso não é nada além de uma reedição de Pearl Harbor. Naquela época, os americanos sabiam que os japoneses lhes atacariam a frota do Pacífico e deixaram isso acontecer. Mandaram seus próprios homens, 2.500 jovens soldados, direto para a morte certa, só para ter um pretexto para entrar na Segunda Guerra Mundial depois. E Israel precisava de um pretexto para todo o enorme crime que cometeram lá desde então. Uma clássica operação de falsa bandeira que você acabou de descrever. Já os israelenses, com seu serviço secreto, conseguem direcionar bombas de precisão no sul do Líbano, Irã ou outros lugares e eliminar líderes revolucionários. E aí eles querem dizer que não sabem onde centenas de reféns estão em algum lugar de Gaza. Isso não faz sentido para mim, especialmente a fronteira desprotegida por horas. Eu também ouvi várias entrevistas das forças de defesa de Israel nos últimos meses, dizendo que se um gato pulasse de Gaza para Israel, eles conseguiriam localizar imediatamente. E essa foi uma ação preparada durante muitos meses. Isso é, sem dúvida, extremamente suspeito para mim. Exatamente. E agora o próximo. Você mencionou o Comitê de Ação Pública Americano-Israelense. Antes, o Comitê de Ação Pública Americano-Israelense, até alguns meses atrás, era considerado uma teoria da conspiração absoluta. Sempre diziam que algo assim não existia. Hoje, as redes sociais trouxeram uma dinâmica totalmente nova para isso nos últimos anos. Assim, de certa forma, o monopólio de opinião das emissoras públicas foi corroído. E Netanyahu agora quer, de alguma forma, proibir os canais de mídia social. O que o senhor acha disso? Sim, essa é a consequência lógica de alguém que vive da mentira. Ou seja, ele obviamente não suporta quando a verdade é divulgada em algum lugar. E a verdade é justamente que a Comitê de Ação Pública Americano-Israelense se tornou muito poderosa e que a Comitê de Ação Pública Americano-Israelense corrompe todas essas pessoas lá com muito dinheiro. Não me surpreende que Netanyahu precise recorrer a isso, mas é isso mesmo. Isso também nos mostra para que direção o mundo está indo. Então nós também não vamos mais viver por muito tempo com as redes sociais do jeito que elas são atualmente. Se o rearmamento avançar e o serviço militar obrigatório for adotado, certos canais serão fortemente restringidos. Vejo isso nos meus próprios canais agora. Meu canal no YouTube está muito restrito. Percebo que no X sou bastante restringido ao compartilhar certos conteúdos. Então não estamos longe disso. Sr. Wolf, se o senhor conversasse hoje com seus netos sobre o futuro, o que aconselharia a eles? Como manter força e liberdade em um mundo cada vez mais controlado? O primeiro conselho que eu lhes daria é se informar o máximo possível, mas com cada informação que vocês recebem, sempre se perguntem de quem estou recebendo essa informação e quais são os interesses dessa pessoa em me dar essa informação. Então, o importante é que somos inundados por informações, mas mesmo assim continuamos bastante desorientados, porque muitas vezes não conseguimos classificar bem essas informações. Ao perguntar quem me dá essa informação e quais seus interesses, você tem boa chance de classificar isso sensatamente. E assim conseguir ter uma visão razoavelmente realista do presente. Esse seria o primeiro conselho que eu daria a vocês. O segundo seria se conectar com o máximo de vozes críticas possível, porque nesses tempos é muito difícil, ou seja, seguir pela vida sozinho como um lutador solitário
Então, discutir o máximo possível com outras pessoas, colocar todos esses problemas difíceis na mesa e conversar sobre eles, esses seriam os conselhos mais importantes para meus netos no momento. É preciso cautela, pois que se continuar assim, o serviço militar obrigatório pode ser implementado. Se realmente houver uma obrigatoriedade para os jovens que eles sejam forçados a entrar para o exército, então eu também recomendaria fortemente aos meus netos que deixassem o país. Senhor Wolff, muito obrigado pela ótima conversa. Gosto dessas conversas porque o senhor não segue a primeira narrativa que surge só para abordar temas que estão na moda e são modernos, para receber aplausos do lado errado ou simplesmente para inflar o próprio ego. O senhor é uma boa pessoa aos meus olhos, pois aborda temas desconfortáveis e não convencionais, mesmo sendo às vezes mal interpretado. E é exatamente isso que faz a diferença, né, na história, mostrar postura em vez de buscar reconhecimento barato. E por isso, muito, muito obrigado. Muito obrigado.